verificar aqui que estava me ligando mesmo, desliguei, não queria nem saber. Observar que essas hipóteses, elas são fundamentais. Observar que essas hipóteses, elas são fundamentais. Se eu não tiver uma delas, tiver duas, mas não tiver uma, eu não garanto a existência desse C. Primeiro é simples, ó. Vamos ver aqui, ó. Considere aqui x e y. Considere aqui o 1. O 1. E pega essa função aqui, ó. Função que tem esse gráfico. A função, que é exatamente a função que f de x igual a x. Qualquer que seja o x real. Essa função, ela é contínua no fechado, ela é diferenciável no aberto, tá? Mas ela não satisfaz essa hipótese aqui, ó. Ou seja, o f de 0 é diferente do f de 1. E não existe um C no interior do intervalo 0,1. Eu estou considerando o intervalo 0,1, ó. Você considera esse intervalo 0,1 aqui. Essa função ela é contínua nesse intervalo, é diferenciável no seu interior. E não existe um número no interior desse intervalo que anula a derivada. Que a derivada é identicamente 1. Tá? F' de x, né? A derivada de f em x é igual a 1, qualquer que seja o x real, portanto. Mas isso aqui não contradiz o teorema. Não contradiz o teorema por quê? Porque as três hipóteses não são satisfeitas. São satisfeitas as duas primeiras, mas a última não. Tá? A última não. Tá? Se você pegar esse exemplo aqui, pega essa função, ó. Pega essa função. F de x igual a x, qualquer que seja x menor que ou igual a 1, e como sendo 0, se o x é maior do que 1. Peguei esse exemplo. Então, se você considerar o intervalo 0, 1, essa função ela tem esse gráfico, né? Nesse intervalo ela tem esse gráfico. Ela satisfaz a primeira, essa função aqui, satisfaz a primeira hipótese no intervalo 0,1. Ela não satisfaz a primeira hipótese no intervalo 0,1. Ela não é contínua no intervalo 0,1 fechado. Intervalo 0,1 fechado, ela não é contínua. Mas ela satisfaz, aqui é fechado, tá? Justamente porque é 0. Não, eu que errei aqui. Essa é assim. Aí agora está correto. Tá? Agora está correto. Correto. Aqui. Então essa função tem esse gráfico, né? De x igual a x, x menor do que 1. E como sendo 0, se x é maior que ou igual a 1. Então aqui sim, essa função, ela satisfaz a terceira hipótese, não satisfaz, teorema de Rolling. F de 0 é igual a f de 1, que é 0. Ela é diferenciável no intervalo aberto, não é? Porque no intervalo aberto ela é constante igual a x. Se duas funções coincidem no intervalo aberto e nesse intervalo uma delas é diferenciável, a outra também o é e tem a mesma derivada. Então essa função é diferenciável no aberto, mas ela não é contínua no intervalo fechado. E não existe um x onde a derivada é 0, um x no interior.
Por quê? Porque f, esse exemplo aqui, a derivada de f em x é quanto? Quanto é? É 1, qualquer que seja x pertencente ao intervalo 0, 1 aberto. Mas isso não fere o teorema. Não contradiz o teorema de Rolle, por quê? Porque a primeira hipótese não é satisfeita, tá? E tem também esse exemplo aqui, ó. Um exemplo aqui. Pega um aqui. Aqui. Essa F aqui. Ela é contínua no intervalo fechado, né? Tá certo? Ela é f de 0 é igual a f de 1. E não existe. Existe algum ponto no meio onde a derivada é 0? Não, não existe. Não existe. Tá certo? Não existe ponto no meio. Porque os pontos, tem ponto onde não tem derivada, aqui não tem derivada, digamos aqui no meio, ó. Não tem derivada, e no resto a derivada tem derivada, mas a derivada é diferente de 0. Tá certo? E esse exemplo também não fere o teorema de Rolle. Não contradiz o teorema de Rolle. Por quê? A primeira hipótese é satisfeita, ela é contínua no fechado, ela coincide nos extremos do intervalo, mas ela não é diferenciável no intervalo aberto 0, 1. Então ela não fere o teorema de Rolle. Então você vê com esses 3 exemplos que é fundamental para garantir a existência desse C, que é essencial, tá? É essencial o quê? As 3 hipóteses. Com as 3 hipóteses você garante. Se uma das hipóteses não é satisfeita, você não tem garantia. Tá? Mas esse teorema não é um se somente se, né? Que você pode ter assim, ó. Você pode ter uma função assim. Daí, ó. Existe ponto onde a derivada é 0, não tem? Tem. E as 3 hipóteses são satisfeitas? Não, a primeira não é satisfeita. Então não é um se somente se. Quer dizer, eu posso não ter as 3 hipóteses satisfeitas e mesmo assim ter ponto onde a derivada é 0. Pode ser que nenhuma das hipóteses sejam satisfeitas, como por exemplo, aqui, ó, vou pegar aqui. Aqui, essa função. Nenhuma das hipóteses é satisfeita e tem pontos onde a derivada é 0. Então, esse teorema não é... A recíproca desse teorema não é verdadeira. Eu posso ter derivada sendo 0 e nenhuma das hipóteses serem satisfeitas, tá? Esses 3 primeiros é para mostrar que você, para garantir, a garantir a existência desse C no qual a derivada é 0, você precisa das 3 hipóteses, para você garantir, tá? Se uma das hipóteses não é satisfeita, você não pode garantir. Pode ser que exista, pode ser que não exista, tá? Mas existirá de fato se as 3 hipóteses foram satisfeitas. As 3 hipóteses são essenciais ao teorema de Rolle, tá? Pronto. É isso aí. Tá bom por hoje.